Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Aleluias. Ainda em pé como você está, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, de estar nesta cidade, de estar congregando com os irmãos deste lugar, de ser honrado em ser o preletor deste evento importante como marco na vida desta igreja. 91 anos, não são 91 dias, não são 9 anos, são bênçãos que o Senhor traz para as nossas vidas. Trago um grande abraço dos nossos irmãos da cidade de Curitiba, da qual tenho a honra de estar pastoreando nesses dias, e também agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem provido em nossos corações. E a palavra do Senhor é aquela que se renova. Eu sei que muitos dos irmãos conhecem o tema que nós vamos ministrar nesta noite, não é novidade, mas a palavra do Senhor é aquela que se renova, é aquela que se torna nova a cada manhã, é aquela que fala aos nossos corações, e pela palavra nós podemos experimentar a vitória completa em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos do filisteu. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos em nome do Senhor. Pai santo e querido, aqui está a tua palavra, Senhor. Palavra de vida, palavra de poder, palavra, Senhor, que discerne juntas e medulas, palavra que penetra no fundo de cada coração e de cada mente, Senhor. Tu conheces, ó Deus, o coração deste homem e desta mulher que entrou neste lugar nesta noite, Pai. Eu não sei, não conheço, não sei como ele está vivendo, como ela está vivendo, eu não sei quais são os questionamentos que esta pessoa tem feito ao Senhor, mas Tu conheces, Pai. Por isso, ó Deus, nesta hora, pelo poder do Teu Santo Espírito, eu clamo, Senhor, a Tua graça sobre a Tua igreja neste momento, para que cada vida aqui presente receba a porção do maná preparada para ela, Pai. E ao terminarmos este culto, todos possamos voltar para os nossos lares, satisfeito com o que o Senhor tem nos feito, com o que o Senhor tem nos falado, e a nossa vida seja transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, digna-se nesta hora honrar o Teu santo nome, e eu clamo, Espírito Santo de Deus, para que Tu me uses como instrumento do Senhor nesta noite, para a bênção do Teu povo, para o engrandecimento do Teu santo nome, e todos nós dizemos a uma só voz: assim seja, louvado o nome do Senhor. Aleluias, amém, queridos? Glória a Deus, pode se assentar. Meus amados irmãos, ontem foi uma alegria muito grande estarmos ministrando, e o Senhor nos deu a primeira parte desta história, onde a arca do Senhor foi tomada. Existem alguns momentos em nossa vida, queridos, que nós perdemos algum tempo com lutas e dificuldades. Esse texto fala que houve uma perda, houve uma guerra, uma luta, e nesta luta o povo de Israel perdeu. E a Bíblia diz que durante pelo menos 20 anos, a arca do Senhor ficou afastada da presença do povo. O Senhor estava ali na arca, a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab, mas a presença da arca do Senhor na vida daquele homem não fez diferença nenhuma.
porque aquele homem tinha se tornado um religioso, como muitos nós encontramos nesses dias, pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, pessoas que caminham para lá e para cá, se dizem até cristãos, mas a presença do Senhor não faz diferença no seu dia a dia. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, queridos, o Senhor está trazendo um novo tempo de reavivamento para a sua igreja neste país, amém, amados? Deus está olhando para o clamor desta nação, Deus está olhando para aquilo que está sendo colocado diante dele, porque também sobe ao cheiro aos narizes do Senhor a imundícia que este país tem vivido, de muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, mas que no fundo não são. E o Senhor neste tempo está levantando sobre a sua igreja, no nosso país, um novo tempo de avivamento. Ventos de avivamento vêm chegando por aí, algo novo que Deus vai fazer na história evangélica deste país, em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, aqui nós vemos um texto, uma palavra, onde a presença do Senhor fora tomada. As pessoas foram para uma guerra, perderam aquela guerra, a arca ficou em algumas cidades, trouxe uma série de preocupações e complicações naquelas cidades. A arca voltou para o território de Israel, mas ela ficou esquecida na casa de uma pessoa. E o que aconteceu, o que acontece na minha e na sua vida, quando a presença de Deus fica esquecida? O que acontece na minha e na sua vida, quando Deus não faz diferença? Quando Deus é apenas uma lembrança, uma memória, quando Deus é apenas uma referência em nossa vida, não faz diferença nenhuma. E aquelas pessoas foram vivendo as suas vidas, e elas foram percebendo ao longo do tempo, que as lutas não cessavam, que os problemas não diminuíam, e que é pior, elas não conseguiam ter vitória sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas. Não se engane, meu irmão, se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, se você quer triunfar sobre aquilo que o inimigo tem lançado contra a sua vida, se você quer ter experiências de testemunhos com o Senhor, você precisa ter o Senhor constante em sua vida. Apenas ter uma referência de ser um cristão, apenas dizer que é rolado como membro de uma igreja, membro numa igreja evangélica, ou apenas dizer que um dia foi batizado numa igreja A ou numa igreja B, não torna você um cristão vitorioso. Para você ser um cristão vitorioso, você precisa anelar, você precisa desejar a presença constante do Senhor na sua vida. E é isso que esse texto nos fala nesse dia. Portanto, nesta noite, queridos, a palavra do Senhor vem para aqueles que querem desfrutar da presença plena do Senhor em suas vidas. Quantos querem mais do Senhor em suas vidas? Quantos desejam neste tempo ser reavivados? Quantos desejam neste tempo experimentar mais de Deus? Porque nós vamos nos acostumando tanto com Deus, que nós nos contentamos com pouco, quando Ele tem uma fonte inesgotável para abençoar as nossas vidas. Há uma vitória completa do Senhor para a sua vida, querido, e Deus quer que nós possamos desfrutar desta vitória completa. Todo cristão, irmão, tem 3 batalhas fundamentais. A primeira batalha é a batalha contra o eu. Eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra os meus desejos. Eu tenho que lutar contra o meu ego. Eu tenho que lutar contra o mundo, a segundo nível de batalha contra as nossas vidas, esse sistema de mundo que domina a nossa forma de pensar, ainda que inconscientemente. Mas nós também temos um adversário, que ainda que derrotado na cruz do Calvário, por um tempo ainda está solto, e ainda tem aprontado contra as nossas vidas. Eu sei que alguns cristãos não gostam desse termo, batalha espiritual. Alguns crentes não gostam dessa ideia de ter que batalhar. Seria muito bom se na vida cristã a gente não precisasse enfrentar o inimigo. Seria muito bom se na vida cristã a gente não precisasse enfrentar o mundo. Seria muito bom se na vida cristã a gente não pudesse ou não precisasse enfrentar o nosso ego. Mas essas 3 coisas que nós temos que enfrentar, elas fazem parte do nosso processo de crescimento, fazem parte do processo de amadurecimento, e não há como você crescer na vida cristã, em comunhão com Deus, se você não se dispuser a enfrentar essas 3 coisas na sua vida: enfrentar o seu eu, enfrentar o mundo e enfrentar Satanás. De vez em quando Satanás levanta uma opressão contra a sua vida, contra a sua casa, ainda que ele não possa te tocar. A palavra do Senhor diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem a possa tragar.
De vez em quando você começa a passar por lutas e adversidades que você não sabe de onde vieram, e você não tem ideia do que está acontecendo, há uma opressão sobre a sua vida, e você começa a ficar sufocado, mas você precisa se levantar, porque a igreja do Senhor, irmãos, não é composta de pessoas que assistem, mas é composta de pessoas que lutam, que militam, que empunham a bandeira da palavra do Senhor, e que marcham sobre as hostes do inimigo, porque a palavra do Senhor nos garante que as obras do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Há uma luta sendo travada nesses dias, há uma luta por cada vida que precisa se converter, há uma luta por cada coisa que você precisa alcançar na sua vida, há uma luta para você ser mais do que vencedor. Portanto, irmãos, todos nós temos que passar por isso, e nós temos que enfrentar as nossas lutas e adversidades. E às vezes, irmãos, Deus vai permitir que a gente continue vivendo o nosso jeitão de vida, o nosso meio de vida, e a gente passa ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e aparentemente nada acontece em nossa vida, aparentemente está tudo bem, mas num determinado tempo, num determinado momento, eis que nós vamos ter que enfrentar a nossa batalha. O povo de Israel se contentou em ter a presença de Deus numa arca na casa de um homem qualquer, quando na verdade a presença de Deus queria estar, era na casa de todas as pessoas, não era apenas na casa de Abinadab, mas era a presença de Deus constante no coração do povo. Mas eles se contentaram, deixa a arca lá, ninguém toca nela, ninguém mexe na arca. Mas isso não era a presença de Deus na arca, na vida daquelas pessoas. Por isso todos nós precisamos, irmãos, desejar, trazer a presença de Deus para a nossa vida, para o nosso nível de intimidade com o Senhor. Não adianta nós acharmos que nós temos irmãos na igreja que tem muita intimidade com Deus. Mas, irmãos, intimidade com Deus não se pega quando você gruda com outro irmão. Intimidade com Deus não passa porque o outro tem experiência. Intimidade com Deus é algo que Deus quer fazer você ter experiência. Eu quero desafiar você, querido, a nesses 40 dias de jejum e oração, a você ter um novo nível de entendimento, um novo nível de conhecimento, um novo nível de relação com Deus, para que você experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. Riquezas insondáveis do Senhor há para a sua vida, para que você possa buscá-lo como fonte de águas vivas, para que Ele derrame toda a sua graça, e seu amor e seu poder sobre a sua vida. Mas se nós não buscarmos, se nós nos conformarmos com a superficialidade, se nós nos conformarmos com aquela coisa rotineira de vida cristã, nós fatalmente nos tornaremos religiosos. E o religioso, irmão, ele não tem vitória sobre nada. O religioso não tem vitória sobre o eu. O religioso não tem vitória sobre o mundo. O religioso não tem vitória sobre Satanás. Porque Satanás não respeita quem conhece a Bíblia. Satanás respeita quem obedece a palavra do Senhor. O mundo não respeita quem conhece a Bíblia. O mundo respeita quem obedece os princípios da palavra do Senhor. Se eu e você queremos ver o Evangelho sendo respeitado nesta nação, se eu e você queremos ver o Evangelho sendo aprofundado no nosso nível de relacionamento com Deus e com as pessoas, nós precisamos desejar ardentemente obedecer a palavra do Senhor. Então, como é que faz para restaurar a presença plena do Senhor em nossa vida? Como é que faz? O texto diz aqui no versículo 2 que os israelitas lamentaram-se diante do Senhor. Os israelitas se lamentaram diante do Senhor. Encontrava um na vida. Como é que está a sua vida, meu irmão? Tá difícil, esse ano a crise pegou todo mundo. Como é que está a sua vida, meu irmão? Esse ano, olha, eu andei para frente 5 anos, agora andei para trás tudo. Em 6 meses andou tudo para trás. Como é que está a sua vida? Minha vida está desse jeito. Todo mundo que você perguntava, a vida estava ruim. E aquilo foi levantando um clamor, e as pessoas começaram a perceber que alguma coisa estava em falta. Porque, irmãos, a realidade econômica, a realidade social de um povo, de uma nação, é decorrente da sua realidade com Deus. Quando o povo deixa Deus de lado, ele vai ter que lidar com problemas que ele não tem capacidade de lidar. Mas quando este povo clama ao Senhor e se busca ao Senhor de uma forma intensa, Deus entra no cenário, Deus entra na história, e Deus muda essa história, queridos. Se nós queremos ver o Senhor mudando a história do nosso país, se nós queremos ver o Senhor lavando essas correntes de corrupção que tem minado aquilo que é mais precioso em nossas vidas do nosso país, nós precisamos clamar ao Senhor, irmãos.
Quantos bilhões foram roubados nesse dia na nossa nação? Quantos bilhões têm sido roubados? Não se faz mais conta de 1000, não se faz mais conta de milhão, a conta nesse país é em bilhão. E isso, irmãos, é o superficial, isso é o que está aparecendo, porque há muito mais coisa enterrada. E aonde que isso está fazendo falta? Faz falta lá no posto de saúde onde você mora. Faz falta na escola dos filhos onde seus filhos estudam, ou seus netos estudam. Faz falta no ônibus, que todo mundo tem que andar apinhado igual lata, igual sardinha na lata, dentro de um ônibus. Faz falta. E o que tem a ver isso com espiritualidade, pastor? Tudo. Porque, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é a luz, ela é o sal da terra. E se essa luz não servir para iluminar, se esse sal não servir para salgar, não serve para nada. Se essa igreja servir apenas para realizar culto, não serve para nada. Se a nossa vida cristã servir apenas para participar de uma igreja, não serve para nada. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, no lugar onde o Senhor nos colocou. Nós precisamos frutificar, nós precisamos demonstrar o poder, a graça, o grande amor do Senhor, por esta nação, por estas vidas, queridos. Mas os israelitas lamentavam. Então, na próxima vez que você for lamentar, na próxima vez que você parar e se pegar reclamando da sua vida, reclamando dos problemas que você tem que enfrentar, lembra-se, olha para o espelho e diz: eu sou o culpado, porque muitas vezes eu me contento em deixar Deus de lado na minha vida. No máximo as minhas orações são para que o Senhor me dê um carro novo, nos máximos a minha oração é para que o Senhor me dê conta para pagar o meu cartão de crédito no dia 20, no dia 21, no dia 25. No máximo a minha oração é para que o Senhor se lembre de um parente que precisa ser suprido numa área. Mas nós não temos gastado tempo para dizer: Senhor, vem sobre esta nação, reina sobre este povo, reina sobre esse país, venha a nós o teu reino sobre a face desta terra. Essa oração tem ficado de lado. Mas os israelitas lamentaram diante do Senhor, e aí o profeta Samuel vai começar a dizer para eles quais são as condições, queridos, para que eles possam experimentar a vitória. Se você quer ter uma grande vitória, as condições para alcançar uma grande vitória na sua vida estão nesse texto que nós estamos lendo e estamos ministrando. E Samuel vai dizer no versículo 3, a primeira condição para que você possa ter uma grande vitória na sua vida. Eu não sei qual é o nível de luta ou de necessidade que você tem nesse dia, qual é o problema que você precisa ver resolvido, mas independente do problema, independente da situação ou da circunstância, Deus tem um meio, Deus tem um jeito para que você tenha grandes vitórias em nome de Jesus. No versículo 3 do capítulo 7 que nós lemos, Samuel aponta ao Senhor algumas regras, algumas condições para que eles possam obter vitória. E Samuel vai dizer assim: então, casa de Israel, voltem-se para o Senhor de todo o vosso coração. Meus irmãos, Deus não aceita coração dividido, Deus não aceita coração pela metade, Deus não aceita a pontinha da nossa adoração, Deus não aceita o farrapo da nossa vida, Deus não aceita os restos. Ou você dá tudo para Deus, ou não dá nada. Ou você coloca tudo diante do altar do Senhor, e aí você deixa Deus trabalhar e Deus operar, ou então Ele não é Senhor. Senhor Jesus não pode ser Salvador da sua vida, se Ele não for Senhor da sua vida. Se Jesus não tiver pleno poder de mandar, de autorizar, de operar sobre a sua vida, Ele não vai ser apenas uma lembrança do fim de semana para você poder encontrá-lo. Portanto, quando o profeta Samuel diz ao povo, ele diz assim: voltem-se de todo o vosso coração. E ao longo da história do povo de Israel, irmão, nós vamos ver que repetidamente Deus vai dizer aos seus profetas: fala ao povo, voltem-se de todo o vosso coração. Isso significa, irmão, ser novamente apaixonado. Ser apaixonado por Deus, ser apaixonado pela sua palavra, ser apaixonado por ouvir a sua voz. Nós vamos nos acostumando tanto, irmãos, às coisas religiosas, que nós vamos colocando a gente, nossa vida num ponto morto, e a gente vai vivendo como se Deus fosse apenas uma referência. Nós precisamos anelar. O dia que o Espírito Santo não fala conosco, irmãos, porque a coisa mais gostosa que tem é você ouvir a voz do Espírito Santo falando. Eu fico às vezes uma semana, 2 semanas, eu fico ali, eu fico clamando: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor fala através da palavra, eu sei que o Senhor pode falar através de um irmão, eu sei que o Senhor pode falar através do louvor, mas eu quero ouvir a tua voz.
Você precisa clamar para ouvir a voz do Senhor, porque quando você ouve aquela voz maravilhosa do Espírito Santo, Deus derrama coisas tremendas sobre as nossas vidas. Essa é a primeira coisa, volte-se de todo o coração. Qual tem sido a barreira para você voltar? É um irmão? Ah, pastor, eu não me dou muito com o irmão fulano de tal. Eu vou na igreja, eu fico até triste quando eu vejo o irmão lá orando, cantando, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Irmão, para de achar. Para de ficar olhando para problema, para de ficar olhando para circunstâncias difíceis, para de ficar olhando para situações que você não tem controle. Entregue tudo na mão de Deus, deixe o Senhor operar sobre a sua vida, entregue o seu coração completamente ao Senhor. Diga: Senhor, reina no meu coração de uma forma imperiosa, de uma forma ímpar. Voltem-se de todo o coração. Segundo, Samuel diz no versículo 4: tirem os deuses estranhos do vosso meio. Que é isso, pastor? Deus estranho? Eu não tenho Deus estranho, faz muitos anos que eu não sou mais da outra religião, agora eu sou dessa religião, lá não tem isso, não tem aquilo. Mas não é isso que a palavra está dizendo. O que é um Deus estranho? É tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus em nossa vida. Pode ser o seu trabalho, pode ser a televisão que você tem na sua casa, pode ser qualquer outra coisa que você se coloca ou coloca no lugar de Deus. No tempo passado eram os Balaíns, no tempo passado eram aqueles Astarotes, outros deuses, mas no tempo presente pode ser qualquer outra coisa. Porque a idolatria não está ligada a uma imagem, não está ligada a uma entidade, mas está ligada àquilo que prevalece no nosso coração. O nosso coração, irmãos, ele tem a capacidade de nos enganar, e nós precisamos sondar através do Espírito Santo de Deus, pedir, como diz no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, revela, Senhor, confronta, Senhor, para que possa ser mudada em minha vida. Porque nós achamos que está tudo bem, nós achamos que nós somos bons, nós achamos que estamos no caminho certo, nós achamos que somos o rei da cocada preta, nós achamos que sem nós Deus não pode fazer nada. Mas quando Deus nos confronta, revela aquilo que está no nosso coração, e nesses 40 dias de jejum e oração, muitos irmãos virão aqui à frente, vão pedir perdão à igreja, vão pedir perdão a irmãos, porque dentro do seu coração, quando é revelado, alguma coisa vai sair, e aquilo que sair do coração, e que for revelado, e que for confrontado, colocado diante da cruz de Cristo, será resolvido, e o nome do Senhor será glorificado. Existem lugares, igrejas, situações em que as coisas estão numa paradeira, irmãos, porque há conflitos mal resolvidos, porque há situações de irmãos que não perdoam, que não se perdoam, e o Senhor pode e quer operar sobre uma congregação, mas muitas vezes a ação do Espírito Santo fica retida. Então, meu irmão, a partir de você, não permita que nada venha reter a ação do Espírito Santo do Senhor na igreja. Não permita que nada venha reter aquilo que o Senhor quer fazer sobre a sua igreja, porque Deus está levantando nesses últimos tempos, irmãos, uma igreja gloriosa, uma igreja valente, uma igreja forte, irmãos, para marchar sobre toda a hoste do inferno e conquistar as almas para o Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo a última volta do relógio. Jesus está voltando, queridos. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus está voltando. No nível de missões, não há mais povos para serem alcançados, vamos dizer assim, impossíveis de serem alcançados. Os sinais e milagres que deveriam ser feitos, já foram feitos. Não tem mais sinal para se cumprir. Rumores de guerra nós temos todo dia. A gente muda de canal e a gente vê guerra até diferente. O tempo todo, irmãos, nós estamos convivendo com essa situação. Portanto, as condições para que Jesus volte, elas já estão praticamente todas prontas. Mas ainda há um povo a ser alcançado, irmãos. Ainda há gente que precisa receber o dom da graça. Ainda há pessoas para serem salvas. E você é esse instrumento de Deus para alcançar muitas vidas em nome de Jesus. No versículo 4 ainda, o profeta Samuel diz: sirvam somente ao Senhor. Não é apenas deixar os deuses estranhos, mas servir somente ao Senhor. Não é servir ao Senhor e mais alguma coisa. Não é servir ao Senhor e mais alguma filosofia. Não é servir ao Senhor e mais alguma outra coisa. Irmãos, ou Jesus é 100%, ou não é nada. Se você precisa de Jesus e mais alguma coisa, então Jesus não serve.
Nós precisamos servir apenas ao Senhor, amém, queridos? Confiar nele, fazer como aqueles 3 jovens da fornalha. Ó rei Nabucodonosor, fica sabendo, nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que pode nos livrar da fornalha. Mas se ele não nos livrar da fornalha, nós não nos renderemos, nós confiaremos nele, faça o que ele fizer, nós somos do Senhor, amém, queridos? Quando o Senhor vê uma fé dessa forma, aí você serve apenas ao Senhor, querido. No versículo 6 diz que o profeta Samuel diz: então agora que vocês entenderam isso, nós vamos conclamar um jejum. E chamou o povo para um tempo de jejum, chamou o povo para um tempo de confissão de pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes que você fique incomodado. Você vai dizer assim: pastor, mas faz 47, 48, 50 anos que eu sou crente. Todos os meus pecados já confessei, pastor. Olha, hoje está dando, a gente peca de vez em quando alguma coisinha, mas é tão superficial, dentro daquilo que a gente fazia, né? Quem sabe você diz assim: minha vida hoje, olha, eu estou num nível muito legal com Deus. Eu não mato, não roubo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo. Mas quando o profeta chama o povo aqui, irmãos, para a confissão, e você pode olhar na sua palavra, nas orações de Daniel, nas orações de Jeremias, nas orações de Neemias, você vai encontrar esses homens orando pelo pecado da nação. Talvez você não erre o que o seu irmão erra, talvez você não falhe o que as outras igrejas falham, mas todos nós somos o mesmo corpo e todos nós estamos juntos, irmãos. E a ação que está dando legalidade para uma área afeta a nossa vida. A nossa igreja talvez não seja exatamente como a outra é, e talvez nós não temos errado e temos cuidado da doutrina neste lugar e não temos errado no mesmo nível, mas quando a palavra do Senhor nos chama para orar e confessar o nosso pecado, não é necessariamente o meu pecado, é o pecado do povo do Senhor de forma geral, irmãos. Nesses 40 dias de jejum e oração, vocês vão ter vários desafios que têm a ver com o pecado da igreja evangélica brasileira. Ainda que eu não peque aquele pecado, ainda que a minha igreja não incorra naquele pecado, aquele pecado existe e ele cheira mal diante de Deus e precisa ser confessado diante de Deus. Quando você vê a oração de Daniel no capítulo 9, Daniel está dizendo assim: Senhor, nós pecamos, nós te deixamos, Senhor, nós deixamos a rocha, e o Senhor isso, aquilo. Você acha que Daniel fazia isso? Daniel orava 3 vezes por dia. Você acha que Daniel deixou o Senhor? Não deixou, mas ele se inclui na oração. Ele diz: Senhor, ainda que eu não seja assim, o nosso povo é assim, nós temos te deixado e nós confessamos o nosso pecado. A gente às vezes olha para o outro e a gente fica contente porque não peca o que o outro pecou. Mas, irmão, diante de Deus nós somos um só, nós somos um corpo, e nós precisamos nos apresentar diante do Senhor enquanto corpo, enquanto a noiva de Cristo, amém, queridos? A noiva de Cristo não pode apresentar no altar o véu bonito e a barra da saia toda suja. A noiva de Cristo não pode se apresentar no altar com um vestido lindo e maravilhoso que custou 20 mil e aí rasgado do lado. Não pode, irmãos. A noiva de Cristo tem que se apresentar ataviada, e eu e você fazemos parte dessa noiva, e nós precisamos cuidar pela limpeza, pela purificação, para que ela seja ataviada a cada tempo, para que o Senhor volte e encontre uma noiva perfeita, amém, queridos? Amém. É isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Jejuaram, confessaram o seu pecado, e no versículo 8, quando Samuel diz: então agora nós vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Meu irmão, colocar a confiança no Senhor é dizer: Senhor, nós sabemos que nós temos plano de saúde, nós sabemos que nós temos emprego público, mas, Senhor, nós sabemos que a maior confiança não é essas coisas que nós temos, mas é a presença do Senhor em nossa vida. E Deus está fazendo isso no nosso país, irmão. Há muitos anos atrás as pessoas diziam assim: eu vou ser empregado do governo, porque o governo não fale, porque o governo não deixa de pagar, porque o governo pode ter crise, pode ter problema, o governo paga. Agora nós estamos assistindo essa crise toda aí. Agora a crise bateu em todas as famílias, porque o governo não tem dinheiro mais para absolutamente nada. Acabou a garantia do governo, meu irmão. Agora ou o Senhor vai garantir, ou o Senhor vai entrar na sua história, ou o Senhor vai honrar o teu nome, ou então nós vamos ser envergonhados. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Ontem o pastor Gerson abriu o culto com um texto maravilhoso do Salmo 20, e diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.
O governo pode ser bom? Pode ser bom. O plano de saúde pode ajudar? Pode ajudar. O seguro de vida pode ajudar? Pode ajudar. Mas a palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. A palavra do Senhor diz que Ele é o primeiro, Ele é o único, é Ele quem te guarda, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te levanta nos dias da angústia. Então, meu irmão, dobre o seu joelho, clame ao Senhor de todo o seu coração, clame ao Senhor de toda a sua alma, deixe o Senhor usar a sua vida, porque Ele quer levantar pessoas deste lugar, para testemunhar a sua glória e o seu poder sobre estas vidas, em nome de Jesus. E a segunda parte, irmãos, do que Samuel quer ensinar a este povo, é que o inimigo se levanta, mas o inimigo sempre se levantará para cair, amém, queridos? Após ouvir a convocação, no versículo 5, o povo atende a convocação e vai a um lugar chamado Mispa, que significa nada mais, nada menos do que torre de vigia. Irmão, se você quer ter vitória, você precisa ir para a torre de vigia, amém, queridos? É na torre de vigia, é no lugar onde você está esperto, é no lugar onde você está clamando diante de Deus, onde você não está dormindo, mas você está vivo, e você está buscando a direção de Deus para a sua vida. Quando estamos congregados, irmãos, fique aguardando o que o Senhor fará. Samuel não chamou o povo com a receita pronta, Samuel chamou o povo: venham, nós vamos buscar o Senhor, e Deus há de revelar o que tem que ser feito para resolver este problema. Igreja, irmão, não é lugar de você receber receita de bolo. Igreja não é lugar de você receber receita pronta. Igreja é lugar do Espírito Santo de Deus operando em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, de um jeito diferente do que o Senhor fez. Há alguns anos atrás Deus fez assim, no ano passado Deus fez de outro jeito, mas amanhã Deus vai intervir na nossa história, e Deus vai fazer alguma coisa diferente do que Ele fez. E se Ele fizer igual também, Ele é Deus, Ele pode fazer. Mas nós precisamos buscar ao Senhor, queridos. Nós precisamos vir à igreja, não para cumprir um compromisso semanal. Nós precisamos vir à igreja com o nosso coração desejoso, de dizer: Senhor, fala comigo. Eu não posso sair dali, Senhor, sem ouvir a Tua voz. Eu não posso sair dali sem uma direção. Eu não posso sair dali e voltar para casa do mesmo jeito que eu vim. Miserável é o crente, irmão, que volta para casa do mesmo jeito que veio. Miserável é a pessoa que está na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, entregando para o Senhor o seu louvor, a sua adoração, e volta para casa do mesmo jeito que veio. Portanto, meu irmão, toda vez que você entrar dentro deste lugar, na parte da manhã, quando você se prepara para vir o culto à noite, você começa a clamar ao Senhor e diz: Senhor, fala comigo neste dia, Senhor, fala comigo nesta noite. Usa os pastores da igreja, usa os ministros de louvor, usa a equipe que fez aqui, Senhor, aquele bonito coral, usa, Senhor, cada irmão, cada irmã, mas fala comigo nesta noite, Senhor, porque eu preciso ouvir a Tua voz. E a palavra do Senhor diz que em Mispa, eles oraram, jejuaram e derramaram água, que significa o símbolo da fonte da vida. E, meu irmão, tem muita coisa que é você com Deus, mas aqui a gente aprende o valor, irmão, de que estarmos congregados do Senhor. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão, só de você estar assentado na casa do Senhor, do lado desse irmão, Deus já está operando sinais, prodígios e maravilhas sobre a tua vida. O valor da comunhão é fundamental, irmãos. Eu sinceramente não sei como tem crente que se costuma vir à igreja apenas no dia de ceia. Eu não sei como tem crente que vira visitante da igreja, irmão. Eu não consigo imaginar passar o meu domingo sem estar na presença do Senhor, sem estar na casa do Senhor. Não consigo, queridos. Não consigo. Mas nesses dias as pessoas estão se tornando visitantes. Aquilo que eu disse ontem, infelizmente, no próximo ano o IBGE vai colocar a classificação: cristão, evangélico, não praticante. Que coisa terrível. Isso é uma vergonha para nós cristãos, irmãos. É uma vergonha para a igreja brasileira nós termos ser incluído no IBGE a palavra evangélico não praticante. É uma vergonha. Mas nós vamos nos levantar e o Senhor vai dar a vitória em nome de Jesus.
E aí, meu irmão, olha o que o povo fez. No versículo 5 e 8, o povo pede a Samuel para interceder diante do Senhor. Veja lá o versículo 5 e 8. Você vai ver assim: disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram, tiraram águas, oraram e jejuaram, disseram: Senhor, pecamos contra ti. E ali, irmãos, lá no versículo 8, eles vão dizer assim: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos do filisteu. Meu irmão, há um valor enorme quando nós temos a intercessão da igreja do Senhor. A intercessão tem um valor fundamental, irmãos, na batalha espiritual, na batalha por vidas. Porque quando nós estamos intercedendo, nós não estamos olhando para a nossa causa, nós não estamos olhando para o nosso umbiguinho, não estamos olhando para o nosso problema, nós estamos olhando para aquilo que Deus vê, meu irmão. Nós estamos olhando e valorizando aquilo que Deus valoriza. A intercessão é um novo nível de profundidade que Deus quer trazer sobre as nossas vidas. E aqui tem uma figura excepcional. É a figura do anjo da igreja. São os pastores, aqueles que têm a incumbência de orar e abençoar o povo. Deixe, meu irmão, deixe o seu pastor abençoar a sua vida. Não fique achando você que não vou trazer problema para o pastor, não vão compartilhar um problema porque o meu pastor tem problema. O seu pastor tem o prazer de atender a sua vida. É para isso que Deus o tem constituído, e Ele quer ser um instrumento para abençoar a sua vida. Amém, querido? Não fique com vergonha de ligar para o seu pastor. Aliás, vocês têm 3 bons pastores e mais grandes obreiros deste lugar. Ligue, acesse, são homens de Deus para abençoar a sua vida. Amém, queridos? Amém. O povo fez isso. Samuel, continua orando por nós, nós precisamos da tua oração. E aí o que Samuel vai fazer? Logo no versículo 9, a palavra do Senhor diz que Samuel vai fazer uma oferta de sacrifício, e essa oferta visa demonstrar que o Senhor quer governar em Israel, orientando a vida do seu povo e dos seus sacerdotes em todos os aspectos e pormenores da vida. Eles vão fazer, irmãos, uma oferta de sacrifício. Samuel vai lá, degola um cordeiro em cima do altar, apresenta aquilo perante o Senhor. É uma oferta completamente diferente, é uma oferta de sacrifício que é feito em função daquilo que o povo está vivendo. E no versículo 10, irmão, a chave da vitória ali, ó. No versículo 10, lê comigo ali. E assim fizeram, aqui o capítulo 7... No versículo 10 diz: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmão, a vitória é consequência daquilo que nós plantamos diante do Senhor. A vitória não é consequência, irmãos, de algo que Deus tem que fazer para mostrar que Ele é Deus. É nós que buscamos ao Senhor, com o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso entendimento, e a partir daí nos buscamos ao Senhor, e Ele começa a entrar com providência. É interessante que Samuel fez uma oferta de sacrifício. Samuel fez ali algo que levantou-se diante do Senhor. E quando o Senhor recebeu aquilo, Ele recebeu todas as orações daquele povo, Ele recebeu todas as confissões, e o Senhor entrou no campo de batalha. O povo não precisou lutar a sua guerra, porque a guerra é do Senhor. O Senhor é Senhor de guerra, meu irmão. É Ele quem toma a sua causa nas mãos, é Ele quem toma o problema nas mãos, é Ele quem entra no campo de batalha. Do Senhor é a vitória, amém, queridos? Do Senhor é a vitória. O inimigo, irmãos, teve que devolver as cidades que foram tomadas. Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer para você que Deus está restituindo coisas na sua vida, em nome de Jesus. Existem pessoas aqui que há alguns anos perderam algumas coisas. Existem pessoas aqui que há alguns momentos da sua vida perderam coisas que eram valiosas para si. E você tem clamado diante do Senhor e dito: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero aquilo que foi perdido, eu quero aquilo, Senhor, que eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei, quem sabe você tem medo da sua aposentadoria, quem sabe você tem medo de uma situação ou de uma circunstância, e o Senhor está dizendo para você nesta noite: eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que vou te sustentar. No dia em que você não puder andar, sou eu que te carregarei pelo colo. No dia em que você tiver sem condições, eu sou o teu sustento, eu sou o Senhor sobre a sua vida. Deus vai restituir coisas deste lugar, restituir a pessoas deste lugar, em nome de Jesus. E para fechar essa história, irmãos,
Vamos ver como é que Deus é um Deus grande e maravilhoso, que faz coisas, irmãos, que são tremendas. No versículo 12, logo após essa grande vitória, a palavra do Senhor diz que Samuel pegou uma grande pedra, colocou entre um lugar entre Mispa e Sem, e ele chamou este lugar o que, irmãos? Ebenezer. Por que Samuel chamou este lugar Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas se você for lá no capítulo 4, no versículo 1, você vai ver que foi lá que começou o problema. Porque foi em Ebenezer que o povo de Deus se acampou para ir para a batalha, e não pediu a orientação do Senhor, não pediu a direção do Senhor, e foi lá que eles começaram a ter derrota. É por essa razão que, quando Samuel faz esse ato maravilhoso de consagrar o Senhor àquele lugar, ele vai pegar aquela pedra e vai dizer Ebenezer, porque foi em Ebenezer que o problema começou. Deus está restaurando coisas na vida dos irmãos aqui neste lugar, queridos. Algumas coisas ficaram lá atrás perdidas, mas o Senhor está trazendo a luz neste tempo. O Senhor está abrindo portas que estavam fechadas. O Senhor está fazendo coisas que Ele sabe que você tem clamado a Ele, e o Senhor está respondendo em nome de Jesus. Por ocasião da sua caminhada para a morte, Jesus disse à multidão que se os seus discípulos se calarem, as pedras clamarão, no versículo em Lucas 19:4. E Samuel fez aquele ato colocando aquela pedra, irmãos, para que o povo não se esquecesse que tem um Deus, para que o povo se lembrasse que o Senhor é aquele que peleja, para que o povo se lembrasse que qualquer decisão da nossa vida, nós precisamos pedir a direção, a orientação do Senhor, e se o Senhor não falar, nós não fazemos. Meus irmãos, se nós dependêssemos mais do Senhor, quantos problemas nós evitaríamos na nossa vida? As pedras que gritam são aquelas que anunciam e comemoram as intervenções de Deus na história. E nós vemos duas pedras guardadas dentro da arca. Nós vemos as pedras onde Jacó levantou um altar ao Senhor. Nós vemos as pedras que foram tiradas quando Israel passou a seco pelo Jordão. Nós vemos as pedras onde o povo renovou a aliança com Deus, lá na época de Josué. E agora nós vemos uma pedra chamada Ebenezer, que significa pedra de ajuda. O Senhor teu Deus é pedra de ajuda na sua vida, amém? Amém, queridos? Ele é a pedra de ajuda em nossa vida. Portanto, meus irmãos, para marcar o sucesso do retorno do povo a Deus, e marcar a plenitude, aquilo que Deus quer fazer em todas as nossas vidas. Deus não quer dar apenas uma pequena experiência, Deus não quer dar apenas uma pequena porção do seu Espírito, Ele quer dar a plenitude do seu Espírito para o seu povo. Nós muitas vezes nos contentamos com o raso, nós muitas vezes nos contentamos com um pouco, mas o Senhor tem muito para abençoar as nossas vidas, queridos. É preciso marcar o tempo e celebrar cada momento da história da nossa vida. Portanto, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos fala, meu irmão, da grande aflição de Israel, que Deus livrou. Nos fala da necessidade de conversão. Nos fala da necessidade de rompimento total com o pecado. Nos fala do real arrependimento de Israel. Nos fala da confiança na bondade e na fidelidade de Deus. Nos fala da oração respondida. E nos fala da grande salvação que o Senhor operou. Amanhã, quando você for enfrentar o seu dia de trabalho, a sua semana, não reclame das dificuldades que você vai ter que enfrentar. Não reclame dos problemas que você vai ter que lidar. Olhe e lembre-se que você tem um Deus que peleja por você e que quer resolver esses problemas, que quer ir adiante e quer te dar uma grande vitória para que você possa engrandecer o nome dEle, querido. A grande salvação que o Senhor operou, a grande salvação que o Senhor vai operar nesses dias, sobre a igreja do Brasil, sobre esta igreja, sobre a sua vida em nome de Jesus. Que este 91º aniversário desta igreja, seja um marco na sua vida em nome de Jesus. Que você possa se lembrar daqui a alguns anos, que no 91 ano desta igreja, o Senhor trouxe você neste lugar, falou contigo, e Ele respondeu às suas orações, e o nome dEle seja glorificado, queridos. Portanto, meus irmãos, Ebenezer literalmente significa pedra de ajuda. O Deus que é a pedra de ajuda, quer ajudar você nesse dia, e vai depender sempre da sua resposta. Deus está sempre pronto, de braços estendidos, de ouvidos abertos, pronto para entrar na nossa história e mudar o rumo da história. Depende de quanto nós queremos isso acontecer.
Quero convidar a nossa equipe do Ministério de Louvor para estar conosco aqui. E eu quero orar com você, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus grande, nosso Deus é um Deus poderoso. A palavra do Senhor diz que houve uma vitória permanente, não foi uma vitória qualquer, uma vitória permanente sobre os filisteus. Eles recuperaram as cidades tomadas e ainda alcançaram um período de paz até mesmo com o inimigo. Irmãos, quando nós restabelecemos a nossa comunhão plena com Deus, quando nós somos inteiramente do Senhor, até o nosso inimigo fica em paz conosco. Quem sabe você está enfrentando algumas lutas. Quem sabe nesta semana que passou, você foi desafiado a dar respostas sobre algumas coisas. Quem sabe na próxima semana você vai ter que enfrentar uma luta que você não tem condições de enfrentar. Mas o Senhor teu Deus tem todas as condições, e Ele quer operar sobre a sua vida. E quem sabe você está aqui, querido, e você passou por uma queda, assim como o povo de Israel, tiveram uma queda, e na queda, irmãos, a queda produz algumas coisas terríveis em nossa vida. A queda produz vergonha, a queda produz humilhação, a queda produz confusão, insegurança, desânimo, medo, perdas, morte. Quem sabe você, e às vezes ninguém da igreja sabe, nem sempre precisa ficar sabendo também. Quem sabe você pecou contra o seu irmão, contra o seu próximo. Às vezes só você sabe, mas aquilo te incomoda o coração, e é uma perda diante de Deus. Mas o Senhor está aqui nesta noite para levantar a sua vida. O Senhor está aqui nesta noite para dizer para você que existe também a plenitude do levantar. Da mesma forma como houve uma perda na história do povo de Israel, e às vezes a perda na sua vida, o Senhor está dizendo para você que Ele quer levantar a sua vida, para que você possa experimentar a plenitude do levantar de Deus. A plenitude significa o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, Paulo vai dizer: isso é o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto, é o conjunto. Deus está fazendo algo sobre a sua vida nesta noite, querido. Quem sabe você caiu, foi feio, mas a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus está levantando pessoas neste lugar. Deus está dizendo para você que aquele tempo de vergonha, aquele tempo de dor ficou no passado. A volta para o Senhor representa o levantar. Você vai se levantar e andar de cabeça erguida. Aquilo que você errou e falhou a semana passada, que as pessoas disseram para você: crente desse jeito eu não quero ser, crente igual essa pessoa não serve. O Senhor vai te dar a vitória para que você erga a cabeça, e você vai entrar na repartição, você vai entrar no seu local de trabalho, e vai entrar de cabeça erguida, porque nesta noite o Senhor está removendo a vergonha, nesta noite o Senhor está removendo a dor, nesta noite o Senhor está te dando vitória, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Você pode cantar até aqui nos ajudou o Senhor. Isso significa Ebenezer, pedra de ajuda, a pedra de ajuda que te ajuda em todo o tempo. Aleluias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos
ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Pai santo e querido, nesta noite, ó Deus, os teus filhos estão reunidos neste lugar, da mesma forma com que estavam em Mispa, perante Samuel. E naquele tempo, Senhor, o povo se aproximou da tua presença, Pai, e entenderam que a tua presença não é uma arca de madeira. A tua presença, Senhor, não é um objeto qualquer, mas a tua presença é relação contigo, é relacionamento contínuo e diário com o Senhor, Pai. Naquele tempo, Senhor, as pessoas vieram clamar diante do Senhor, as pessoas confessaram os seus pecados, as suas faltas, elas disseram a Deus o quanto elas dependiam do Senhor. E nesta noite, Pai, neste aniversário desta igreja, o teu povo veio a este lugar, Senhor, também para clamar. O teu povo também veio dizer, Pai, das lutas e dificuldades que tem atravessado, dos problemas que tem vivido, Senhor, no estado do Rio Grande do Sul, no nosso país. Nós viemos a Deus para dizer que nós anelamos pela tua presença, nós anelamos pelo teu mover, nós queremos o avivamento, não um avivamento superficial, não um avivamento de ideias, mas o avivamento verdadeiro, aquele genuíno que produz transformação de vida. Meu Deus, nós estamos nesta noite reunidos neste lugar para clamar ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra nos nossos dias. Aviva, Senhor, glorifica o teu nome sobre as batalhas que temos que enfrentar. Ó Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor e nós nos arrependemos diante de ti, Pai, porque nós queremos somente ao Senhor adorar. Ó Deus, nós temos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas desculpas são dadas para o Senhor, mas a grande verdade, Pai, é que nós reconhecemos que o Senhor é tudo em nossa vida, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, que sem o Senhor nós não encontramos a vitória, sem o Senhor nós não achamos, Pai, o caminho da saída. E nesta noite, Senhor, nós estamos reunidos lá para dizer neste lugar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor sobre a nossa vida. E nós dizemos: Senhor, aviva a tua obra, enche-nos do teu Santo Espírito, derrama da tua graça, derrama da tua unção sobre a tua igreja. Ó Deus, levanta, Pai, aqueles que ficaram abatidos pelo caminho. Levanta, Senhor, aquele que está, Senhor, envergonhado de algumas coisas. Ó Deus, quem sabe um parente, um familiar que estava desviado. Senhor, é o tempo de volta, Pai. Meu Deus, restaura, Pai, restaura a alegria da comunhão. Eu oro
oro e intercedo agora por parentes, por familiares de pessoas que aqui estão, de amigos e amados que algum tempo deixaram os caminhos do Senhor, mas Deus, eles foram comprados por alto preço. O sangue de Jesus na cruz foi derramado também por esses que estão fora da igreja. Então, Senhor, traz de volta, Pai, aviva, Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, o perdido, Pai, opera, Senhor, sinais, opera, Senhor, prodígios, opera, Senhor, maravilhas no meio do teu povo, Pai, e a nossa geração se levante, não como uma geração morna, não como uma geração fria, mas a geração daqueles que conhecem o Senhor, porque a palavra do Senhor diz: aqueles que conhecem o seu Deus se levantarão e farão proezas. Assim diz o Senhor sobre a sua vida. Levante-se, opere o Senhor sobre a sua vida, e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Vamos cantar mais uma vez o refrão. Aleluias, 2 vezes o refrão. Nós encerramos em nome de Jesus. Aleluias. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém, queridos? Olhe para este irmão que está ao seu lado e diga assim: a partir de hoje, você vai se lembrar que Ebenezer é a pedra de ajuda na sua vida. Até aqui te ajudou o Senhor. Cante esta música olhando para o seu irmão. Olhe para este irmão bonito que está ao seu lado. Te ajudou o Senhor. Até aqui, te ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, aplauda mais uma vez ao Senhor. Ele é poderoso e vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Aleluias.